Se a violência for desarmada, tá tudo bem. Essa é sempre a minha pergunta. Se violência armada é um problema, violência desarmada é tudo certo. Olha, a Zoe tem razão quando ela diz que violência pode ser cometida de várias formas, e nós temos aí exemplos de atentados terroristas com bomba, exemplo de atentado com pessoas que pegam um carro e atropelam todo mundo, tivemos tantos casos nesse sentido. Agora, as armas tornam mais fáceis de matar. Agora, eu sempre me pergunto o seguinte, os Estados Unidos sempre foram um país muito armado. Tá? Sempre. A população aqui, até o número de armas por habitante em média cresceu, mas a população que detinha armas percentualmente já foi maior do que é hoje em dia. E aí eu me pergunto, se sempre teve arma, e sempre teve arma pra caramba, e a tecnologia das armas mudou muito pouco, né? Você pensa um R-15 que eles questionam tanto, é um projeto utilizado na Guerra do Vietnã, então uma arma bastante antiga. O que mudou? Se os Estados Unidos sempre tiveram armas e agora começaram a ter mais mass shootings, o que mudou? Né? Zoe estava falando de legislação de arma mais ou menos flexível. Illinois, onde aconteceu esta desgraça, tem uma das legislações mais restritas para o uso de armas de todos os Estados Unidos. Uma das legislações mais restritas, é um dos lugares mais difíceis de você comprar e de portar armas. Então, a lógica diz que se você tem algo, né, como no caso das armas, que antecedem o evento, este algo não pode ser causa. Não pode ser causa, por definição. Então, o que há em comum? Quando a gente tenta investigar e falar assim, o que há em comum, qual é o denominador comum entre todos esses atiradores? Isso é claro, você tem dois grandes grupos, né? Você tem o terrorismo tradicional, islâmico, principalmente islâmico, que acontece, como tivemos em Orlando, aqui nos Estados Unidos, tivemos na Noruega, agora há pouco tempo atrás, na França, estão tendo julgamentos a respeito desse caso. Você tem pelo mundo inteiro esse terrorismo islâmico, que a gente sabe é um problema antigo. Agora, nestes casos, quando você pega esse jovem, eu sou sempre contra mostrar a cara do sujeito, sou contra dar o nome do sujeito, acho que a imprensa não deveria noticiar, vocês nunca vão me ver falando. Por quê, Paulinho? Porque você dá notoriedade pro cara. É o que o cara quer. Esses caras querem ser notórios. E são pessoas com problemas psiquiátricos. Agora, o que aconteceu na sociedade americana? A gente tem que olhar. É uma sociedade que está adoentada. A sociedade está doente. A família se desestruturou. Uma sociedade que sempre deu valor à família, Deus. A família americana está cada vez mais desestruturada, filhos nascendo. Você olha, pega todos os caras de mass shooting. Ninguém vem de um lar intacto com um pai e uma mãe casados e amorosos. Ninguém. Ué, diz um, Guga, você tá rindo aí. Você conhece a história de todos que fizeram mass shooting? Me dá o nome de um. Sabe quantos mass shootings acontecem me dá o nome por dia? De um. 3. Eu duvido que você saiba o nome de todos. Hoje vão acontecer mais 2 nos Estados Unidos. Eu estou te pedindo de um, não estou te pedindo de todos. Não. Me diz um caso. Eu duvido que você conheça a vida de todos. E isso é uma forma de deturpar a história, porque o problema é a arma. Posso falar um pouco? Como que agora? O problema é a arma? O problema é a arma. Ele quer fingir que o problema é a família desestruturada. O problema é talvez você um globalismo, um marxismo cultural que quer atacar a família. Essa começa a ter atentado, você começa a ter mass shooting na década de 80, 90 e 2000. Como é que o problema pode ser arma, querido? Olha, eu vou te falar, o problema é o seguinte, gente, os Estados Unidos hoje... O R-15, o projeto do Vietnã... Eles falam em ataque em massa. Em ataque em massa acontecem 3 por dia nos Estados Unidos esse ano. Só esse ano de 2022. Isso é uma definição. Só este ano. Ataque em massa são mais de 4 feridos. Ataque em massa no Brasil todo mais dia. Mais de 4 feridos. Uma pessoa chegar atirando em um monte de gente. São 3 a 4 nos Estados Unidos diários. Você quer dizer que isso é normal para um país não são 3 a 4 nos Estados Unidos por dia diário. Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Nunca vi. Eu vou te dar os dados. Este ano foram 330 mortos em 314 ataques. A gente está em Você sabe por quê? Porque é chamado de ataque em massa, qualquer tiroteio onde morram mais de uma pessoa. Onde tem 4 feridos para cima é mass ataque, exatamente. Nem o relatório do FBI que você está citando. Só falar, é muito mais fácil, Paulo, é muito mais fácil você fazer um mass ataque, um ataque em massa, como acontece em 3 por dia nos Estados Unidos esse ano. Não acontece em 3 por dia, fake news. Ou comprando comprando munição dentro de um shopping ou dentro de um mercado, do que
com uma caneta. Com uma caneta eu acho mais improvável você conseguir. Então é óbvio verdade. que o problema dos Estados Unidos, além de uma sociedade, como o Paulo está falando, que tem problemas, uma sociedade adoentada, não porque o filho foi criado por uma família que ele considera disfuncional. Não faz diferença. Não Família é por disfuncional isso. não faz Porque diferença. esse papo de família disfuncional é cascata. Tem vários países com famílias de vários tipos e isso não acontece. Peraí. O problema dos Estados Unidos não é família disfuncional. Para. Não é família João disfuncional. Kleber, parou. Para tudo aí! Até porque Você o Paulo tá não dizendo que uma conhece família todas as disfuncional famílias. não cria indivíduos menos... Estatisticamente, famílias Paulo, disfuncionais não criam esse indivíduos papo menos funcionais. de querer dizendo desviar isso para a lá? família é inacreditável. O problema dos Estados Unidos, gente, é muito simples. É um país que faz apologia à arma. Que ele fala que se você tiver Sempre arma, fizeram. você está E por protegido. que não tinha ataque antes? Você está mais protegido armado que Por que se que Não, a não gente tinha tá ataque protegido antes? aqui no Brasil, Isso é uma refém de grande bandido. mentira. Aqui no Por que Brasil a que gente não tá tinha ataque antes? Eu protegidíssimo. só quero Olha os essa números dos pergunta, Estados resposta. Unidos, galera. Lá tem 25 Guga, vezes que- mais morte do que qualquer outro país Por que não desenvolvido. tinha ataque antes? Por Os que os ataques começaram com a desestruturação da sociedade? Os ataques acontecem há décadas nos Estados Unidos. E é óbvio Desde que, quando? E é Qual o óbvio número de que ataques? Me dá um- acaba desde quando inspirando começou o o mass outro. shooting nos Estados Unidos? Desde a década de 90. Deixa eu tentar fazer acaba aqui, inspirando peraí. o outro. E assim, vendo uma autorização de arma pra ele, não é algo que me deixa absolutamente O que tranquilo. acontece, Paulo? O problema é só a faca de dois gumes. Você tá falando isso porque o cara tá todo cabelo estranho, todo tatuado na cara, cabelo Não, é a colorido, cara etc. mesmo. É a fisionomia, assim, É, olhar. o cara é estranho. É O uma cara é estranho. fisionomia de um cara estranho, ponto. Vamos Eu ser sei, a fisionomia de cara pragmáticos. estranho. Mas sabe o que acontece? Puta Isso é cara uma questão estranho. subjetiva nossa. Você não pode olhar pra cara de alguém e falar, você tem um cara estranho, eu não vou te dar uma arma. Não é que ele tinha autorização do governo americano para ele ter uma arma. A autorização para ele ter uma arma está escrito na segunda emenda da Constituição americana. Não é autorização. Todos nós, aliás, isso vale para o cidadão largo americano esse nível, e também qualquer um para pode ter. os residentes. Todo cidadão americano tem o direito de ter e portar armas. É a segunda emenda da Constituição. Então tá aqui. Esse é um direito que ele tem. Isso acontece desde 1700. Eu tô brincando aqui, mas na verdade desde 1784. Todo mundo. E antes. Aliás, os americanos só conseguiram se defender dos britânicos porque estavam armados. Se Fazia estivessem sentido naquela desarmados, época, Paulo. até hoje isso aqui era uma colônia britânica. Aquela Então, época Mas fazia sentido. liberar arma pra um cara assim, Paulinho, Mas você vai. Assim, você tem. Não é bunda lelê. Você tem regra. Se ele tivesse tido algum caso policial histórico, algum histórico de crime, algum histórico de antecedente, ele não poderia ter comprado uma arma. E psicológico, o teste psicológico, não fazem? Não fazem teste psicológico, até você pode porque comprar existe uma arma uma discussão automática. mundial Isso, eu acho se automático. teste psicotécnico funciona ou não. Eu acho E você dá perigoso um poder muito grande simplesmente para o cara que faz o seu teste psicotécnico de dizer se você pode ou não. Então aqui você tem o princípio da presunção da inocência. Sempre teve. E isso é o que eu estou dizendo. Quanto a armas automáticas, eu acho que o Guga não sabe nem o que é uma arma automática. Então eu vou explicar para você. Arma automática, você aperta o gatilho uma vez e ela dispara múltiplas vezes. A venda de armas automáticas está proibida nos Estados Unidos desde o governo semi-automático, Reagan. Governo Reagan. Eu falei Todas as armas semi-automático. automáticas. Você estava citando o caso da Austrália. Então está proibido aqui desde o governo Reagan. O número de mass shootings de lá para cá aumentou ou diminuiu? Aumentou exponencialmente. Então você tornou vários estados, inclusive Illinois, onde aconteceu esse mass shooting, tornaram mais difíceis você comprar uma arma. Aumentaram os pré-requisitos, portar uma arma é super mais difícil lá, etc, etc. O que aconteceu? O número de mass shootings cresce. Por que cresce? Ora, é claro que se você criou mais restrições e o número de mass shootings cresceu, as armas não podem ser a causa. Isso que você falou, Paulo, que a arma certamente não é... Ela não comete o ato, quem comete o ato é o indivíduo, a arma, sem dúvida, isso não há o que questionar. A arma é um instrumento que torna o cometimento do ato mais fácil. Agora, existe presunção da inocência. Existe a noção de que você não pode negar uma arma a alguém simplesmente porque é um direito da pessoa para se proteger. Para proteger a própria vida e para se proteger de um eventual governo tirânico. Quem acha que o Joe Biden está preocupado com o mass shooting, está preocupado com nada. A agenda da esquerda no mundo inteiro é desarmar a população, sempre foi. E nós vimos o que isso aconteceu no Brasil. Vamos lá. Em ciência social, você nunca existe generalização absoluta. Isso assim, primário, aula do segundo grau. Toda vez que você fizer uma generalização em ciência social, você está falando de maioria. Quando você fala assim, homens são mais altos que mulheres, você virar e falar, mas existe muita mulher, a Ana Paula Henkel é mais alta que você. Isso não está desprovando nada. De novo, elementar.
O que se sabe, e é inequívoco em ciência social também, e o Barack Obama diz isso num discurso que você pode procurar na internet, é que famílias estruturadas com pais e mães geram indivíduos, em média, são mais prováveis de gerarem indivíduos funcionais. Eu não estou dizendo que é impossível que uma mãe... tem um monte de mãe guerreira que fazem um baita trabalho, mas quando você tem uma sociedade inteira, um país inteiro, onde você tem uma desestruturação familiar, a probabilidade de você gerar indivíduos disfuncionais é mais alta. A literatura sobre isso em ciência social é tão ampla que é meio constrangedor discutir esse tipo de coisa aqui. Eles tentam constantemente moldar a sua mente, sugerindo aquilo que eles mesmos julgam serem as melhores ideias para você, influenciando a sua forma de vestir, as suas opiniões, tentando te controlar a todo custo, na esfera da cultura, da política e da economia, onde quer que eu e você estejamos vendo, lendo ou ouvindo. E hoje, o que se vê na velha imprensa são ativistas disfarçados de jornalistas. Realização deste exame. Mas existe uma maneira de combater e evitar isso, deixando de ser massa de manobra e nunca mais ser manipulado. O jornalismo profissional como conhecemos morreu. O motivo? A maior referência de jornalismo no mundo ocidental caiu. E o que está acontecendo na mídia brasileira nada mais é do que um reflexo da mídia da América. Jornalismo profissional morreu. Jornalismo profissional é uma porcaria. Jornalismo profissional não presta mais. Jornalismo profissional virou uma máquina de militância de esquerda.